Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no Centro Cultural da UFMG para ter uma conversa hoje com dois queridos professores prestigiadíssimos da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Belas Artes. A gente está com a Luísa Marcolino, curadora da exposição, e comigo eu mesmo, Lucas Matoso, sou artista. E a gente vai falar dos conceitos que rondam essa exposição, que guarda 138 obras que foram produzidas ao longo de um ano. A exposição ganhou o título de Axioma da Escolha. Axioma está ligado a essa ideia de uma regra que cria repetição, que por sua vez cria diferença. E aí, enfim, a gente convidou essas duas pessoas aqui para falar um pouco sobre as impressões delas, sobre as leituras e sobre questões que a gente tem que trazer para eles também. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois. O Marcelo é artista visual, designer gráfico, professor, como eu disse, da Belas Artes, onde ele também coordena o Laboratório de Artes Gráficas. Ele é membro fundador do Laboratório Piracema de Design, núcleo que desenvolve pesquisas diversas sobre a relação entre arte, design e artesanato, associados à cultura visual e material brasileira. Dentre os trabalhos recentes do Marcelo, podemos citar a curadoria para a mostra individual da Lotus Novo, fabricação própria, em Pompeia, em São Paulo, e a exposição coletiva Orbe, com Marconi, na Galeria Genesco Música, no Palácio das Artes. Além dos prêmios da Bienal Ibero-Americana, Padrispa em 2013, e o 51º Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro em São Paulo, o melhor projeto gráfico, parceria com Marconi. A Luísa, curadora da exposição, é graduada em Artes Visuais e faz um mestrado na Federal, na Belas Artes. E ela atua no cruzamento da prática escrita, da prática artística, da escrita e da curadoria. Interessa-se, sobretudo, por exposições independentes e imersivas, com foco na democratização da arte. Dentre as curadorias que realizou, destacam-se Zaz, da Neide Pimenta, em 2023, A Tona, da Amanda Abreu e Marcela Novaes, em 2022, Sumidouro, da Neide Pimenta, em 2022, e Beco com Saída, coletiva, em 2022, onde foi curadora assistente, junto a Marcelo Dumont e Janaína Mello, em residência artística no Spy Atelier. E, por fim, nossa querida Raquel Cecília de Oliveira, que é professora da Escola de Belas Artes da UFMG, como eu já disse. Participou da diretoria da Associação Brasileira de Estética por 2 mandatos e foi professora visitante na Université Panthéon Sorbonne. Atualmente é editora-chefe da revista Pós, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Federal, e líder do grupo Experiências Descoloniais. Trabalha a pluralidade da arte contemporânea nas interseções entre filosofia, teoria, história e crítica das artes visuais. Além disso, atua como crítica e curadora. Queria agradecer ao Centro Cultural por estar dando esse espaço para a gente, porque é um lugar que a gente pode experimentar os trabalhos, a exposição, mostrar para o público, a curadoria também, e aí essas discussões normalmente elas ficam na sala de aula, restritas ao contexto da universidade, então montar esse vídeo para mostrar esses desdobramentos acho que é muito legal. E eu levantei alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes, assim, que acho que conversa as trajetórias de vocês todos, mas assim, quero que seja completamente livre. Então, se vocês quiserem interromper, levantar outras coisas, fiquem à vontade. Pensei da gente começar falando desse formato que você repete, Lucas. É uma forma, né, um formato quadrado, com uma dimensão já definida, e que você explora de múltiplas formas, né? Então, queria te ouvir um pouco, talvez, Raquel, sobre essa coisa da repetição de um mesmo formato. Como é que você vê isso? Se você acha que dá potência para o trabalho, né? Quando você pega uma ideia e vai multiplicando ela, você torna ela inexorável, né? Porque você pega uma ideia que talvez se tivesse
ser trabalhada de uma forma local, por exemplo, com 1, 2, 3, você faz 138, que é o caso aqui, você multiplica a sensação. Inclusive, com o próprio fato da exposição ter sido feita com apenas esta obra, né? Tipo, é uma obra, é uma exposição de uma obra, em que ajuda a reafirmar a proposta, né? Então, são estratégias de reafirmação do problema, né? De trazer o problema e colocar ele 1000 vezes, e ao colocar 1000 vezes, tornar ele impossível de não ser pensado, trabalhado. A pessoa entra e fala assim, tá. Não fica difícil de você fugir das questões, né? Esse título do axioma da escolha, que é uma coisa que é meio enigmática, mas é uma teoria da matemática que ela foi construída para lidar com o infinito, com coisas que a gente não pode modular. É exatamente esse lugar da teoria, de uma coisa que você não consegue realmente alcançar. Você consegue imaginar, projetar para estudar. E você fica exaustivamente naquilo. Então, acho que é isso. E aí, nesse processo de modulação, tem uma coisa sobre a qual eu queria te ouvir, Marcelo, que eu acho que tem uma estratégia, que ela é clara para modular isso aqui, que é a presença do grid, né? Queria ouvir um pouco como é que você enxerga essa relação desse elemento que é tão do universo gráfico aqui dentro da pintura, que é o campo, enfim, pictórico, do não linear, do não gráfico. Ok. Bom, obrigado pelo convite, Luísa, Lucas, maravilha estar aqui com a Raquel também. Agora ele me fez mal educado. Não, mas eu posso agradecer por nós dois. Obrigada. Né? Obrigada. E é interessante esse campo, né, de interrogação que o Lucas coloca. Eu vou entrar um pouquinho também, vou roubar um pouquinho aí a primeira pergunta da Luísa também. E o Lucas coloca um princípio que é um princípio fundamental, né, no campo composicional, que é o princípio da mancha gráfica, da diagramação, e esse elemento invisível que estrutura, né, essa relação entre texto e imagem, por exemplo, no objeto editorial, ou em outros dispositivos gráficos também. Mas, curiosamente, assim, essa questão da modulação, assim, de modo geral, as pessoas acham que modular é repetir, né? Ou seja, você toma uma estrutura modélica, né? Um padrão, seja num formato ou num assunto tema, enfim, e você, então, isso se torna uma estrutura modélica e você repete, né? E, curiosamente, assim, o que eu acho interessante na proposição aqui dessa parede com essa frontalidade é que, né, você parte de um quadrado, né, em que você não tem dois eixos canônicos em torno da experiência artística, né, o eixo retrato e o eixo paisagem, ou, por assim dizer, a verticalidade e a horizontalidade, mas você toma, né, como dispositivo para que a pintura aconteça um formato, né, de um chassi quadrado, né? Mas quando isso é transposto, né, para o espaço, né, ele é espacializado, é uma questão também que eu já queria também problematizar aqui, que eu acho que é uma montagem que, para mim, não é só meramente uma montagem, né? Ao espacializar, ela se instala nessa frontalidade, né? Você trabalha essa estrutura longitudinal que é muito própria desse espaço positivo, né? Então você vai muito de encontro a esse espaço positivo e cria essa espécie de paisagem espraiada, né? Portanto, assim, parte do módulo quadrado dentro desse grid, né? Mas você horizontaliza. Então, o que eu acho muito bonito, assim, nessa montagem, que eu acho que ela tem algo, e aí também é uma pergunta que eu estou devolvendo aí a batata quente, né? Para você, assim, que eu acho que é uma pintura que se instala, né? Ela é muito menos montada nesse espaço, mas ela também se instala, e ao se instalar dessa maneira longitudinal, horizontal, dentro desse grid, né, que é muito rígido, né? Ou seja, tem medidas aqui que foram nitidamente obedecidas, né? O X da altura, o X da largura, o espaço de intervalo entre cada pintura, né? Você cria uma relação canônica do sujeito com a paisagem, do sujeito com este lugar. Então, acho que isso é uma relação que me interessou enormemente,
Para ir um pouquinho mais adiante, esses esvaziamentos, né, essas pinturas faltantes que vocês, eu acho que é uma articulação de curadoria, né, e artista, né, curador e artista, né, vocês, a gente fica sem saber se vocês esvaziam e retiram esse espaço, ou se esse espaço, né, essa grande eixo longitudinal, nessa montagem paisagística, ela vai receber, né, ou algumas outras pinturas serão adicionadas. Eu acho que essa relação é uma relação bastante interessante desse grid que não se completa no todo. Quando o Lucas montou o projeto, ele me convidou para estabelecer um diálogo com ele, depois que ele já tinha meio que pensado que seria uma parede com vários trabalhos seguindo esse formato. A partir daí a gente começou a conversar e aí surgiram várias coisas, né? Tipo, de trazer outros trabalhos juntos, se a gente iria explorar o resto da sala ou não, se sairia do campo da pintura ou não. Eu acho que, pelo menos para mim, no final, quando a gente chega nesse formato de uma parede com esses espaços, e é isso aqui, é meio que eu senti como se fosse um pacto que o artista está fazendo com o público. De chegar e falar, é isso aqui. Então, dele criar narrativas dentro disso aqui que foi colocado, e é isso aqui que eu tenho para te mostrar, e eu achei que isso funciona muito bem, assim, com tudo isso que você falou. Eu acho que esses espaços vários são a cereja do bolo da montagem. Porque se tivesse tudo ali, também ia ser legal, entende? Só que ia ser outra coisa. Se todos os buracos estivessem tapados, eu aposto que o Lucas tem mais algumas lá dando sopa para poder colocar ali. Então, teria ficado legal, não seria ruim. E explorar muito a ideia de que desse excesso de afecção constante do ser humano no mundo, né? Porque é isso, né? É isso. É o excesso, a própria escolha de cores, a quantidade de temas, os recortes do jeito que são feitos e etc. Então, a experiência desse excesso, ela seria sentida da mesma forma. Acontece que os espaços vagos cria mais uma camada de complexidade na própria proposta de construção dessa obra em instalação, igual o Marcelo estava falando, que eu acho que é super válido, assim, porque pensar que essa obra ela não está feita no sentido de que a cada lugar que você for expor esse trabalho vai ser diferente. Ele não é a mesma coisa, sabe? Não tem jeito dele ser a mesma coisa. Porque poucos lugares você vai ter uma parede com essa amplitude que você tem aqui no Centro Cultural, né? A gente estava, inclusive, falando com o pé direito desse tamanho e com tantos metros lineares, assim, para dar essa possibilidade dessa latitude, né? Mas isso não impede do trabalho ganhar outras perspectivas, ou seja, talvez virando uma curva, né? Talvez virando uma curva de um espaço. Estou botando a cabeça para pensar aqui, gente. Mas, então, eu acho que a escolha de deixar espaços vazios não só torna o grid incompleto, porque é mais uma incompletude, né? O grid é incompleto junto com as várias outras incompletudes que já fazem parte, mas gera uma camada de complexidade na própria possibilidade de percepção e de imaginação. A ausência leva não ao sentimento da falta, porque tem muito, mas a quase o cérebro pensar assim, se tivesse aqui, qual seria a imagem que estaria ali? Então ele cria um processo imaginativo de relações entre as partes. Interessante isso que você está colocando. Eu tenho um pouco a impressão de que algo que foi se estruturando na construção desse trabalho foi uma lógica de pintura onde a narrativa não estava circunscrita a cada quadro. E isso se deu na produção, bem antes da montagem. Então, a gente vê que tem várias pinturas que elas buscam a borda da pintura mesmo, elas buscam a próxima. E aí eu acho que algo que construiu um pouco esse exercício da montagem para a gente foi essas diversas pequenas relações que a gente podia construir entre essas pinturas. Porque ao mesmo tempo que
as pinturas elas transbordam, né? Não é fixo o que está em volta delas. Né? Então, até queria te perguntar, Lucas, você já fez montagens muito menores e diferentes, mas usando esse mesmo formato de cada pintura. E aí, como que foi, assim, o que você acha do resultado dessa exposição? Eu acho que foi interessante na nossa exploração aqui, foi a diversidade de critérios que a gente encontrou para construir essa parede. Então, a gente conversou muito sobre seguir alguns critérios ou não. E aí, algumas lógicas, elas são perceptíveis, né? Tem algumas pinturas que acompassam, tem algumas pinturas que estão próximas, por questões formais, por questões de assunto. Mas eu acho que o que salta, no fim das contas, é um pouco o que a experiência da exposição propõe, que é a ideia de que o sujeito, ele, em certo sentido, ele é levado a escolher uma narrativa, a eleger uma narrativa. Que, como você disse, a experiência do excesso impede uma apreensão total, completa, imediata. Né? É a sensação de que você sempre vai ver alguma coisa que você não viu antes. E aí essas estruturas são dadas também pelo que a gente disse, né? Pela repetição desse formato. Porque se fossem obras, por exemplo, de vários formatos dispostas, elas trariam em alguma instância uma espécie de unidade para si. Como tem uma repetição recorrente do formato, acaba que acontece uma leitura simultânea do todo e da parte, né? E aí, nesse sentido, isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Como que vocês leem essa relação aqui do todo e da parte? Bom, ainda engrossando o caldo aí, a gente vai ver. É interessante, né? A Luísa falou lindamente nessa questão do transbordamento, né? Assim, das imagens, porque o artista colocando uma lente no mundo, né? E tentar ver, ter uma cuidade, um modo de percepção que o próprio olho talvez não consiga naturalmente. Esse modo zoom que o Lucas coloca, né? Cria o que a gente chama em artes gráficas de sangria, né? Então, que é outro princípio fundamental também para além do grid, né? E a eleição desse formato quadrado talvez seja uma habilidade do Lucas mesmo, né? Porque a Raquel estava dizendo aqui, né? São muitos assuntos, a gente consegue, assim, com o tempo que a gente fica aqui, pouco a pouco a gente vai aclimatando e a gente vai conseguindo o próprio olho promover outras articulações, outras aproximações de famílias, de subfamílias, de temas, subtemas, né? Ou por um espectro cromático, ou pela figura, ou pelo assunto, ou pelo texto, né? Então, é uma habilidade que é sua, né? Assim, de criar uma regularidade no formato, né? Do suporte, do chassi, exatamente para que esse transbordamento, essas sangrias aconteçam, né? E uma coisa, como você falou, vai criando pareamentos, né? E uma imagem, né, vai contaminando, né? Uma coisa meio de vizinhança, né? E aqui existem bons vizinhos, maus vizinhos, ou vizinhos amigáveis, ou vizinhos tensionados, né? Eu acho que é muito interessante essa questão aí. Durante a montagem foi muito, a gente subiu todas as telas e depois foi mexendo, trocando elas de lugar e estudando. E é impressionante porque a tela parece mudar completamente o conteúdo dela. Em algum lugar ela não está fazendo sentido nenhum, ela está estranha, está ruidosa, você coloca em outro, ela foi maravilhoso. Assim. Essa organização formal muito rígida, né? Aqueles quadrados, é sempre o mesmo formato, etc. Na verdade, é a única ordem, né? Não é tão rígido assim. Né? É rígido de pensar assim, nossa, olha o tanto de quadradinho, né? Mas é a única ordem que existe no trabalho, assim. A outra é que você pinta, sabe? Você não mistura técnicas, né? Você está pintando, então é tudo pintura e são todos quadrados. Mas fora isso, não tem ordem. E a organização é infinita também, né? Inclusive os tensionamentos. Porque o que é não funcional uma coisa do lado da outra? Eu não sabia explicar. Não, mas é uma boa pergunta para a gente fazer, porque esse não funcionar tem muito a ver com alguma expectativa que a gente tem. E que ela pode mudar.
sabe? E ela pode mudar, em algum momento você olhar e falar assim, eu achava que não funcionava, mas não é que ficou legal isso tudo, sabe? Porque funcionar ou não sempre tem a ver com o que a gente espera daquilo. E a gente nem sempre espera a mesma coisa. A gente não espera sempre a mesma coisa e as outras pessoas nunca esperam a mesma coisa que a gente. E mesmo assim, essa é uma experiência legal, porque eu estava aqui na abertura, vi o trabalho, tudo, ok. Aí voltei hoje, cheguei aqui um pouco mais cedo e fiquei olhando elas. E falei assim, olha, é muito legal porque como elas são muitas e esse excesso, ele faz você olhar para as pinturas de uma forma completamente diferente. Uma coisa que provavelmente que a gente não teria, ou teria em muito menor escala, com trabalhos mais tradicionais, no sentido de organizados dentro de uma dimensão mais específica, né? E não de uma dimensão infinita, que é o caso. E muitos trabalhos com dimensão infinita, com repetições e insistências, eles costumam ser trabalhos com insistência do mesmo. Então, você pega artistas muito conhecidos por insistirem, sei lá, da Ana Maria Maiolino, a Hanne Darboven, que são repetidoras, elas insistem, mas elas insistem com algo que não é igual, mas é a tentativa de fazer o mesmo fazendo diferente. No seu caso, não, elas são realmente muito diferentes. Elas são recortes muito distintos, mesmo que exista proximidade. Mesmo que você tenha chegado no final, voltando a questões do início. Mesmo que tenha uma paleta de cores muito específica, que provavelmente que é uma paleta muito forte, né? Uma paleta de cores vivas, de cores que muitos pintores diriam que são ousadas demais, até para estarem juntas. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez a pintura do Monet, que deu o nome ao impressionismo. Eu estava com uma amiga minha que é artista, e aí ela olhou para mim e falou assim, mas é uma ousadia muito grande colocar um laranja desse no meio da tela, né? Eu disparei aí, porque eu nunca tinha pensado nisso como uma ousadia muito grande. Então, deixei ele colocar qualquer que quiser lá, né? Mas aí eu fiquei pensando no quão difícil é tomar essa decisão da justa posição de cores, de cores muito fortes, e de cores que são ousadas, cores que estão no extremo, que não são cores que estão matizadas ou por cinza, ou por branco, ou por preto, né? Que aí elas vão ficando mais no meio. Quando você pega as cores primárias, as cores muito fortes, as cores muito vivas, você cria uma tensão entre as próprias cores. Se você desconsiderar que tem imagens aqui, considerar que são só massas de tinta, para falar em termos de pintura, né? Ainda assim são massas de tinta que estão tentando às vezes conversar, às vezes não conversar. São vizinhos chatos, igual o Marcelo estava falando. Mas eu acho que tem uma, assim, talvez seja por essa atitude, né, do Lucas, assim, né, a gente está diante de uma exposição de um jovem artista, né, que está construindo seu estatuto, né, assim, um estatuto próprio assim, do seu trabalho. Eu gosto muito de pensar assim, eu falei para o Lucas que ele fotografasse muito bem essa exposição, porque eu acho que essa exposição, eu vou usar dizer que é uma exposição muito matricial, você vai retornar ainda muitas vezes, né? Daqui a 10, 20 anos, você vai se lembrar dessa exposição, porque ela realmente inaugura, eu percebo, assim, né? A gente com o trânsito, né, de sala de aula, de muitos anos, eu percebo que a exposição inaugura, de fato, assim, alguma questão que vai realmente se desdobrar e persistir, né? Isso da repetição, né? Porque é como um yoga, né? Você fica no estado meditativo esperando, dentro do estado meditativo, você fica esperando que alguma coisa venha à tona. Mas não é que venha uma coisa contrastada, mas vem alguma coisa mínima, né? Alguma coisa vem à tona, emerge e volta ao seu lugar. Emerge e volta ao seu lugar. Né? Essa insistência que você estava falando é muito interessante, né? É realmente assim, de artistas que ficam nesse lugar, né? Nessa insistência, aguardando que alguma coisa ocorra. Eu acho que aqui tem uma questão assim, de um esquadrinhamento de mundo também. Para além da estrutura modular, híbrida, que eu queria falar um pouquinho antes, eu acho que além da própria montagem, que ela é esquadrinhada, né, ela tem uma coisa de uma cartografia de mundo.
né, com essa planificação, né? Porque cada pintura foi feita individualmente, né? E o artista, o Lucas, se debateu nas soluções, nos encaminhamentos, seja de cores, como a Raquel estava falando, de campo composicional, de relação entre as partes, enfim. Na sua unidade, né? Quando vocês planificam isso aqui, esse esquadrinhamento para mim também é uma tentativa de esquadrinhar, assim, de buscar uma construção identitária de mundo, sabe? Assim, a partir desse zoom, né, que você insiste, né? Isso também é regular aqui, né? O fato de que poucas pinturas a imagem está inscrita na tela, né? Eu gosto muito de pensar nessas relações entre aquilo que está inscrito na tela e aquilo que está circunscrito a ela. Isso é muito interessante. E essas contaminações, esses transbordamentos acontecem em função disso, né? Porque os tensionamentos, as fricções aqui, nesses graus de vizinhança, eles vão acontecendo. Né? Agora, vamos lembrar também que a autonomia a minha autonomia, né? A autonomia do visitante, né? Em que, pouco a pouco, a gente vai também... eu mesmo tive essa experiência aqui na abertura, né? Eu fui fazendo outros agrupamentos, assim, por afinidade, ou por contraste, ou por aquilo que saltava aos olhos, né? Então, essa questão, realmente, ela é muito interessante, porque, voltando à questão da cartografia, assim, eu acho que essa planificação constrói esse esquadrinhamento a partir do grid, né? Eu falei isso aqui, né? Eu falei para o Lucas que veio muito, assim, a gente falou muito nas aulas com a questão da pintura-anotação. A Luísa utiliza esse termo, né, no texto, assim, ó, quer dizer, é um artista anotando o mundo, né? Por isso que ela tem essa relação muito gráfica, que às vezes pode ser que incomode muito aos professores da pintura e aos pintores, né? Porque é uma pintura que apenas anota, ela tem um desejo de anotar o mundo, né? Ela não quer esmiuçar esse mundo, ela quer aprender partes do mundo, né? E eu fiquei falando muito dessa pintura-anotação, mas quando eu vim ver a exposição, a abertura, me veio a relação de pintura quadrante. Porque se você pensa numa cartografia assim, lá em cima você coloca A, B, C, D, E, F, J, né? E aqui você põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você pega J7, M3, né? K10, você consegue identificar as partes, né? Essa questão do quadrante, ou seja, ao mesmo tempo que vocês coletivizam, né, nessa planificação, há também uma possibilidade daquele visitante que tem uma certa habilidade de individualizar, de buscar aquela pintura, J3, sabe? L5. A gente acha, se a gente buscar L5, ela está absolutamente bem posta. Então, esse jogo entre o que é da ordem do coletivo, né, e da ordem da unicidade, eu acho muito interessante, como uma das questões que eu acho que você vai voltar e se debruçar muitas vezes ainda, quando você for pensar como eu devo mostrar a minha pintura, que é o frio na barriga de qualquer artista. Né? Como eu reapresento isso para o mundo, de que maneira? Né? Tem duas coisas que o Marcelo estava falando. Uma é a L5 ou a J7, sozinhas, são outro trabalho. Esse trabalho é um trabalho da totalidade incompleta, né? Da totalidade incompleta. A incompletude do exagero, né? Pensa assim, ele pintou 138 pinturas e ainda está incompleta? Não, é por isso mesmo que está incompleta. Se ele tivesse pintado 30, ela não estaria incompleta. Ela está incompleta porque são 138 ou 577, sei lá, isso pode virar uma coisa ainda mais obsessivamente doida. Mas a outra coisa é pensar do que... Então, a primeira coisa que eu falei você tem duas coisas diferentes. Uma é cada uma dessas coisas individualmente. Outra é um conjunto enorme delas. A outra parte é isso de pensar como expor, né? E aí, quando você falou no J6, a primeira coisa que eu pensei seria maravilhoso se a gente pudesse chegar aqui e trocar elas.
você experimentou isso uma A vez, gente né? pensa um pouco essa experiência. Assim, porque daria para a perspectiva de quem está vendo, claro que aqui não dá, porque é muito alto, etc., mas assim, essa obra exposta num modo crie você mesmo a sua ordenação, sabe? Onde você chega e tira e As coloca e permutações, etc. né? Permuta e repensa e reorganiza e recria. E é uma criação coletiva de sentido, né? E às vezes aquilo que a gente acha que não funciona para outra pessoa funciona muito bem, e etc. Daria um ou outro. O Lucas usa uma palavra curiosa, né? Narrativa. Né? Eu queria que você um pouco falasse disso. Assim, porque eu acho que tem uma questão assim, de uma construção de um vocabulário que próprio está se construindo, né? Mas você traz esse conceito de estrutura narrativa, né? E aí é uma questão densa, né? Assim, reflexiva e densa, né? Pensar no aspecto da construção de narrativas que nunca se encerra a partir do exercício pictórico, né? A partir dessa palavra, que também é super complexa, né? E que entra no nome da coisa, que é a escolha, né? Porque é uma narrativa que também é feita pelo sujeito que vem dentro daquela escolha delimitada que se referiu. Veja, eu acho que tem uma questão fundamental aqui, que ela apareceu em vários momentos da nossa fala, que é a ideia de percurso. Eu acho que o que a gente cria assim, como experiência, como impressão, são percursos visuais, que ora se interrompem, ora mudam de caminho, e que eles respondem a uma certa autonomia do sujeito. Nada, é isso que eu queria insistir, assim, nada está assim, absolutamente inscrito no perímetro, né, do suporte dele. Tudo vaza, né, tudo transborda, nesse modo zoom, né, que você pega por fragmento, né, você pega por partículas, né, você não pega tudo, né, você pega algo, né, você captura algo, né, então isso é muito interessante, né, que se eu tivesse que dizer assim, uma das identidades da cultura é exatamente essa, é muito marcante, né? Nunca é um todo, nunca é uma completude, né? É sempre fragmentado, né? É sempre uma parte de algo que foi possível anotar, né? E a coisa se for, né? Escutando a Raquel falando, a imagem que me veio foi o mundo, enfim, muitas imagens, muitos textos e muitas coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. E na exposição continua tendo tudo isso aqui. Mas as coisas meio que, pelo grid mesmo, elas dão uma separada, assim, sabe? Então tem várias janelinhas, mas está tudo aqui ainda, só que está mais ou menos organizado. Achei isso... E isso é provocador também, sabe? Quando a gente estava aqui na abertura, eu achei super divertido, porque você estava falando sobre essa coisa da unidade de cada tela e do conjunto todo. Conversando com os visitantes, com o público, a gente acabava ressignificando cada tela para poder se referir ao contexto, sabe? Então, foi muito divertido ver como cada visitante ia construindo sentido, porque, por exemplo, eu quero falar dessa tela aqui, mas para falar dela, eu vou meio que construindo um caminho para poder mostrar para a pessoa com quem eu estou conversando como chegar até lá. E, enfim, tinha essa narrativa que ia sendo construída e reconstruída e que superou o espaço do seu trabalho mesmo. Uma música nomeada, né? Isso mesmo, né? Esse movimento das pessoas, né? Que é interessante de apontar, de tentar identificar relações entre isso é bastante curioso. Eleição, constante eleição, né? Todo mundo elege, que é o que geralmente o que gosta. Eu tenho o hábito de buscar dissonâncias. Eu tenho o hábito de tentar achar o que na verdade me incomoda, ou que é diferente, que é estranho, que para mim tem uma pintura dissonante, uma que é diferente de todas, que é aquela branquinha.
Ela é diferente das outras. Não é porque ela é branca. Ela é toda branca. Com um pouquinho de preto. Não tem nada branco e preto nessa coisa toda. Ela é diferente de todas as outras. A própria escolha do modo como você fez o desenho e a pintura foi organizada, ela parece que é um ponto ali de dissonância dentro de um espaço que as coisas conversam em termos de forma e de cor. E eu tenho uma curiosidade. A sensação que dá é de que, na verdade, você pega um pedaço de papel, recorta um pedaço da imagem, assim, pinta esse recorte. Você sabe? A ideia é essa? Em algumas pinturas, você devia ter exatamente isso. E a sensação é essa? Por exemplo, aquela pintura ali que está do lado do São Paulo, ela é uma criação de um desenho de um livro do Answorth Kelly, um pedacinho de um desenho. Essas pinturas, são 10 ou 12 que seguem esse procedimento, elas ganharam o nome de pinturas facsímiles, todas olhando, tem poder de foco, atrás, um motivo. Poderia. Só que pode ficar com cores muito extravagantes. Mas o modelo Mas esse é um dos procedimentos. O outro procedimento foi de onde nasceu esse trabalho, como o desdobramento da residência dos pais, que foi de olhar para os cadernos, olhar para os desenhos que tinham os cadernos. E aí, em alguma medida, picar, tentar emular eles em pintura. Outra terceira via tem a ver com as fotos que eu tive, com a criação por parte da foto. Tem essas que, em alguma medida, tem palavra, tem letra. Também houve um processo particular para elas. Eu imprimi uma fonte, projetava, depois eu passei a projetar, depois eu passei a fazer um texto vernacular. Então teve uma espécie de desenvolvimento paralelo, curioso, dessas diferentes formas, sabe? Começou em uma, que foi a forma desenho, assim, do caderno, que não morreu, voltou, teve 40 anos depois, a foto surgiu. Então teve esse desenvolvimento processual de várias frentes, várias formas de fazer. Mas é interessante, você estava ouvindo a Raquel, e agora com essa sua contra-resposta que ela colocou, tem uma questão aqui, histórico-temporal, obviamente, da relação clássica entre a pintura e a fotografia, né? E que, para mim, essas pinturas, estranhamente, elas guardam nessa questão das sangrias, dos transbordamentos de borda, né? Do borderline, assim, um corte fotográfico que só a câmera pode dar. Quando você aponta esse dispositivo para o mundo e isso, né, em cima daquela dimensão, daquele formato, né, permitido pela lente ou pela câmera, você captura essa parte. Basta o corpo se mover 1 milímetro e você captura mais à direita, mais à esquerda, cabeça, pé. E me parece que essas pinturas têm uma coisa de um corte, são cortes duros, são cortes ríspidos, são cortes quase violentos, para mim, desculpa, às vezes muito violentos, assim, né, do seu olho depositado sobre algum lugar, sobre algum objeto, sobre alguma paisagem, que tem muito que ver com um olhar fotográfico. Então eu queria um pouco colocar isso aqui, assim, uma pintura que lida com essa experiência eu falei de esquadrinhamento, né? Mas assim, sabe, de um enquadramento que tem a ver com uma coisa fotográfica e que talvez, vou até correr o risco aqui, talvez seja até geracional. Eu acho que tem uma coisa que você falou que me interessou, porque na verdade hoje a pintura ela é muito diferente da pintura tradicional, justamente porque as pessoas pintam por fotografia. Ou seja, elas que não é o caso dele. Que as pessoas pintam, não a partir do que elas veem, mas a partir de uma fotografia feita de alguma coisa.
né? A 90, sei lá, eu chutaria fácil, adoro uma estatística inventada. 99% das pinturas feitas são assim, aqueles. Porque, assim, eu vejo os meus estudantes aí há década aí, todo mundo o tempo inteiro com uma fotinha. Referência, né? Uma referência, porque é muito mais fácil. Mas o Lucas não faz isso, faz muito pouco. Se faz, Mas é interessante quando você fala do olhar fotográfico, porque a gente perdeu a dimensão do olhar fotográfico quando ele se banalizou. Aí, quando ele coloca num outro olhar, num outro recorte, o olhar fotográfico aparece na pintura. Porque, na verdade, a gente falaria que toda pintura é um olhar fotográfico, porque está todo mundo pintando em cima de fotografia. Quem é que fica lá esperando alguém posar? Ou fazendo uma pintura de, sei lá, impressionista, vai pro meio da rua e fica lá, sabe? Quantos dias até você terminar aquilo? Ninguém faz isso mais, sabe? É uma questão de prática mesmo, assim. De praticidade, sabe? É uma questão de praticidade, as pessoas fazem por foto. Então, inclusive, a própria construção do espaço na pintura mudou completamente. Porque o espaço construído pelo nosso olhar é muito diferente do espaço construído pela fotografia. E aqui você constrói um espaço a partir de um olhar que é fotográfico, mas fotográfico por causa da lógica do recorte, que eu acho que pode ter uma questão geracional, mas não necessariamente geracional no sentido de idade, mas mais de rede social. Exato. Geracional no sentido... Exato. É porque velhos os da modelos Facebook, de enquadramento, né? Os modelos de enquadramento que estão totalmente normatizados, né? Sim. Todas as imagens circulam pelo mundo digital do mesmo enquadramento, com o mesmo tamanho, de pixel, o mesmo tamanho, com 1080, com 1080, tudo isso, né? Então é interessante. Agora, o que eu acho interessante na questão do Lucas, né, é exatamente isso. Assim. Tem me incomodado muito, aí uma questão que é um problema meu, né, é exatamente assim, os meus alunos, pessoas que orientam, os pais, que sempre têm a experiência da pintura com essa prerrogativa de um referente fotográfico. E o meu grande embate é pensar assim, por que essa pessoa ela não se desprende desse referente? Ela não pode olhar, né? Por que ela não olha direto? Por que ela olha a partir de? E aí eu queria voltar aos cadernos de anotação do Lucas, que é uma coisa que o Lucas sabe, que eu gosto muito, que eu provoquei muito, assim, quando ele entrou no Ateliê 3 lá, com uma certa crise instaurada, que era isso, né? Assim, desenhava, anotava, e os cadernos se sobrepondo, e o que fazer com isso? Como é que se vira alguma coisa? Como se vira alguma coisa, isso transbordando, né? Então eu acho muito interessante que o corte tem algo de fotográfico, tem uma coisa aí, tem uma coisa que ainda preciso pensar, assim, um nó que eu estou, desde o dia da abertura que eu estou com isso, sabe, formulando assim. Nessa questão dos enquadres, dos cortes, que são muito duros, rígidos, né? Ainda mais nessa questão da maneira como está posta aqui, né? Por partes, nesse grid, e que guarda para mim certo jeito de olhar para o mundo, sabe? Que esquadrinha o mundo nesses planos normatizados, sabe? É legal estudar para fazer uma análise muito boa, que é pensar que transformar isso num problema, um problema filosófico, né? Que é quando a gente padroniza o nosso olhar para o mundo, o que a gente vê? E o que a gente deixa de ver, né? Ao fazer isso, né? Porque o que a gente faz? A gente fica tentando fazer as coisas caberem, né? Ninguém tira foto formato paisagem mais. Por quê? Porque não dá para colocar no Instagram. Porque não existe isso, ninguém faz isso mais. Todo mundo antes tirava foto da paisagem. Foto retrato era mais raro do que foto de paisagem. Inclusive a câmera, ela tem um formato da paisagem, né? Ela vem, você precisa mover a câmera para que aquilo saia em outro enquadramento. Agora o celular não, o celular é formato retrato, né? Então o nosso olhar se molda aos dispositivos. Tem uma coisa imperativa aí, né? Imperativa. Eu comecei falando aqui, né? Assim, quando a Luísa nos perguntou
sobre a questão da montagem, né, que é interessante, assim, a eleição do quadrado, mas que, na verdade, no momento que isso é espacializado aqui, vira modo paisagem. Vira modo paisagem. Total. Vira modo paisagem. Né? A parte que eu acho mas a coisa que dá para pensar aí, dá para fazer toda uma análise, é pensar assim, o que a gente não vê, né? O que a gente vê? E se a gente fosse realmente olhar, como é que essa imagem apareceria? Eu estava pensando no Rauschenberg, né? Justamente, eu não sou historiadora, mas sou filósofa, eu estava pensando no Rauschenberg, uma coisa que ele propõe que me chama a atenção, que é justamente a ideia da imersão dentro dos trabalhos dele. Como se os trabalhos fossem feitos não para você ficar vendo lá de longe, conseguir na distância estabelecer o limite da moldura, tá? O limite da borda, que a gente meio que exige de uma obra de arte. A gente exige esse limite da moldura, esse limite da borda. É um movimento modernista, mas assim, o Rauschenberg é um grande exemplo por fazer grandes formatos, enormes formatos, e formatos imersivos, né? O Gótico é outro também, formatos imersivos. E eu acho que é legal, aqui é legal porque você tem a distância, etc. Mas eu acho que talvez um exercício pode ser feito, que é o exercício de não ter a distância. E como é que isso funcionaria, sabe? Justamente, que tipo de imersão corporal é essa? Que tipo de corpo que é exigido por um processo que é, na verdade, imersivo e que você não consegue estabelecer os limites das bordas? Então, isso tem muito a ver também, outra vez, com o princípio fotográfico. Eu o tempo todo, ao contrário, assim, acho o banco fundamental, adorei, porque aí me lembro muito as montagens do Gótico, né? Sente, sabe? E fica lá. E você fica ali esperando alguma coisa acontecer. Você tem o seu corpo aclimatar, né? Você tem que, sabe? A vibração, sabe? Cromática, assim. Você não vê Gótico papo, né? É uma coisa muito. Ele submete os nossos corpos, né? Mas aqui eu gostei muito, ao contrário, está colado na pintura. Quer dizer, você também é uma autonomia, né? De quem vê, da maneira como vê, né? Eu acho interessante esse avanço, sabe? Esse espaço permite as duas coisas. Eu acho que isso, por isso que eu estou falando, ou tudo isso, né? Assim, tudo bem, né? Está no campo de atenção da curadoria, né? E do artista, mas, né? O corpo do Raquel, quando entra aqui, ele entra entrando, né? Ele entra com a autonomia que é própria do corpo dela, então o corpo vai se movimentar, né? Talvez assim, vai até afastar para além do banco com uma tentativa de ver o todo. Já sabendo que talvez seja quase impossível isso, né? Mas por que eu digo isso? Porque tem algumas pinturas, e aí é muito particularizado isso, que elas são pinturas ímãs, elas te puxam. Eu queria voltar, assim, também, assim, devolver um pouco para a Luísa, né? Assim, a Luísa trouxe esse conceito, né? A gente vai entrando nos territórios, nos quintais, nos vizinhos, né? A Luísa vai lá, né, no conceito matemático, e traz para o Lucas essa oferta, né, de pensar o trabalho dele a partir dessa. Eu até quando eu recebi o convite, falei, puxa vida, né? Me pareceu um enunciado meio paradoxal, como assim um axioma da escolha, né? Pensando que aqui a gente tem nessa frontalidade, nessa forma como vocês fizeram, né, esse conjunto de pinturas aqui, uma dada escolha. Eu queria saber um pouco disso, assim, a partir daqui, Lucas, assim, por isso que eu acho que é matricial, sabe? Tem uma encrenca aqui, né? Pensa assim, puxa vida, agora daqui para frente, como o Lucas mostra o seu trabalho, né? Assim, no que diz respeito à ocupação espacial, a pintura que se instala, a relação com o espectador, tudo bem, isso é uma relação dissociável, isso tá na história da arte toda. Mas como é que vai ser, né? Você vai mostrar, fico imaginando se você vai mostrar numa exposição individual 8 pinturas com arejamento, com corânicos, com coisa, tudo no ponto médio, né?
ou se essa questão que está posta aqui, essa formulação, né, esse enunciado que a Luísa trouxe, assim, se você ainda vai insistir nisso, né, e isso irá se desdobrar como um problema que não está só inscrito na pintura, mas como a pintura se relaciona com o espaço, como a pintura se relaciona com os corpos, né, como que o estatuto dela é alterado quando ela é mostrada dessa ou daquela maneira, nessa ou naquela altura, submetida a essa ou a uma outra condição de luz, né? E essas questões me pareceram questões importantes, que eu acho que é uma exposição que formula muito, que indaga, que interroga muito. Isso me pareceu, para mim, muito propositivo a sua primeira individual, né? Assim, realmente, a individual que... Por isso que é inaugural, né? A gente está diante da primeira individual de um artista, né? E nessa escala, não numa escala de ocupação especial, mas assim, escala no que ela formula, no que ela dispara, como campo de problematização, mas também de oferta para você seguir adiante na construção da sua pintura. Eu acho que é uma exposição mesmo que abre, né? Não é um recorte. Trabalho com Lucas continua, a exposição continua. Pode ser, né? Esses dois, essa exposição que vocês tiveram, essa conversa maravilhosa, as duas feras, realmente obrigado por vocês trouxeram. Obrigado, Romano. Agradece também o Centro Cultural por todo o apoio.